Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aula. E hoje, dentro aí do nosso contexto de avaliação e intervenção psicopedagógica, nós vamos falar um pouquinho sobre os testes projetivos, mais especificamente sobre o teste do desenho. Então, testes projetivos, né? As provas projetivas ou testes projetivos, então, são utilizados no contexto psicopedagógico como um meio de análise e depuração do sistema de hipóteses e deve ser aplicado, sobretudo, quando há suspeitas de implicações emocionais ou vínculos negativos com a aprendizagem. E o que isso quer dizer? Quando nós falamos sobre análise e depuração do sistema de hipóteses, é quando nós ainda temos ali algumas dúvidas em relação ao possível diagnóstico, ou algo ainda, né, nos causa algum estranhamento dentro das outras sessões que nós já desenvolvemos com a criança, ou adolescente, né, com o sujeito. E o teste do desenho, então o teste projetivo, ele vem para nos ajudar a funilar este olhar. Além de afunilar esse olhar, muitas vezes também ele vai ser um instrumento de análise específica, principalmente, como está aí, né, quando há algumas suspeitas de vínculos negativos com a aprendizagem, ou de problemas emocionais, de contexto de ordem emocional, que venham ali refletir no processo de aprendizagem daquela criança. Então, nessas situações, nós utilizamos os testes projetivos como um meio, né, de comunicação simbólica da criança para nós. Então, na avaliação psicopedagógica, né, o desenho corresponde a um aporte de grande valor, pois além da instrumentalidade lúdica que ele possui, permite acompanhar o desenvolvimento cognitivo da criança em relação à organização e elaboração do pensamento, bem como avaliar as conjunturas emocionais e afetivas que o sujeito estabelece no meio ao qual está inserido e como elas interferem positivamente ou negativamente no processo de aprendizagem. E aí um autor, né, super fantástico, ele chamado Batista, né? Que é esse que vos fala. Inclusive, deixei o artigo lá para vocês darem uma olhadinha. É, Quando nós falamos ali sobre o teste projetivo, para nós, enquanto psicopedagogos, ele não é só um instrumento, aliás, ele não deve ser um instrumento utilizado para fins de análise de personalidade, porque isso são atribuições do psicólogo. Porém, os testes projetivos, eles vão trazer para nós ali indícios de questões emocionais, de vínculos negativos, né, com o processo de aprendizagem, e para além disso, principalmente, ele vai nos mostrar características do desenvolvimento cognitivo da criança, né, permitindo a nós, então, que possamos ali identificar os momentos, né, alguns marcos do desenvolvimento da criança, principalmente no que está relacionado às questões emocionais, às questões psicomotoras e às questões cognitivas. Vamos lembrar que a criança em desenvolvimento ela vai adquirindo e construindo os novos saberes. E isso a gente consegue ver através do desenho. Tanto na questão da maturação do desenho, né, que a criança, sei lá, daquela rabiscação desordenada, né, só rabisca, como um todo, depois ela começa a fazer uma rabiscação ordenada, então ela começa a fazer ali, né, círculos, né, formas mais circulares, até chegar na figura do Badameco girino, que é aquela bolinha com os filiformes, né, que puxa lá os pezinhos, puxa lá os bracinhos, e até chegar na figura humana, numa figura mais delineada, numa figura com mais detalhes, com mais riqueza na sua composição. E essa riqueza de composição, então, esse acréscimo de detalhes que a criança vai tendo no seu desenvolvimento, vai mostrando para nós marcos cognitivos que estão sendo ampliados. E principalmente no reconhecimento do próprio corpo, do próprio esquema corporal, da compreensão que ela tem da sua relação com o mundo. E tudo isso a gente pode observar onde? No desenho. Tá? Então, o desenho ele é um instrumento extremamente importante para nós enquanto psicopedagogos. Ele vai mostrar também questões emocionais? Com certeza. Podemos ali, identificar indícios de questões emocionais? Sim. Porém, né, ele não é o foco principal do psicopedagogo, ou pelo menos não deve ser o foco principal, mas sim a questão do desenvolvimento cognitivo, certo? Análises específicas emocionais ou de personalidade do desenho é atribuição, então, do psicólogo. Tanto que, se você observar quaisquer indícios mais profundos ali, deve ser encaminhado, então, esse sujeito para um psicólogo.
Então, continuando aqui, através das provas projetivas, do desenho principalmente, pretende-se que haja a manifestação de quem? Do inconsciente, né? Sem medos ou repressões. O que que isso quer dizer? É quando nós colocamos ali a nossa essência primitiva, a nossa essência natural, né, animalesca, né, à prova. No desenho, nas projeções, no teste projetivo enquanto desenho, é que esses desejos, essas pulsões, elas vão se manifestar sem culpa alguma. E muitas vezes também de forma inconsciente, porque nós desenhamos, nós podemos fazer aquela projeção para o desenho, sem muitas vezes compreender o quanto aquilo fala de nós. Então, aparecem através de estímulo, manifestações conscientes com marcas deixadas pelas vivências do sujeito. Ou seja, todo o arcabouço, né, de vivências, de experiências, do ambiente, das relações familiares, escolares, todo o sujeito, aquilo que compõe a identidade do sujeito, vai estar naquele momento manifesta no desenho. Ela pode se manifestar ali através dos seus traços, dos símbolos que vão sendo criados e elaborados, e também a partir da narrativa que o sujeito traz do seu desenho. Uma coisa importante de nós lembrarmos que não é só o desenho em si que vai trazer para nós indícios, mas talvez é mais importante que o desenho é a narrativa que o sujeito traz do próprio desenho. Então, essas marcas, quando nós juntamos, né, o teste projetivo do desenho e a narrativa que a criança faz dele, nós conseguimos ali ter informações muito ricas para pensar o desenvolvimento dela e esses vínculos que o sujeito tem consigo mesmo, o processo de aprendizagem, com a família, com o professor, com os colegas, então com o domínio familiar, escolar e de uma forma geral. Então, a Chamar vai dizer para nós que toda vez que uma criança desenha, ela tende a revelar-se, pois para ela o desenho é mais um veículo para exprimir ideias do que uma técnica de produção artística. Então, a criança ela não vê o desenho, ela quer dizer que a criança não vê o desenho só como uma produção artística, né? Como algo então cultural marcado ali na nossa sociedade. Mas ali é uma forma da criança a linguagem de comunicação da criança. A criança ela se comunica pelo corpo, através do movimento, das suas relações psicomotoras, e ela se comunica também por meio do desenho, que traz essa revelação aí inconsciente, né? Como nós já vimos aqui. Então, as crianças que rabiscam seus desenhos ou ficam envergonhadas diante da sua produção, ou fazem uma figura estranha e contorcida, devem ser observadas, pois são possíveis portadoras de sintomas de comportamento perturbado ou de problemas emocionais. Neste último caso, deve ser encaminhado para o psicólogo, como eu já apontei para vocês. E aqui vale a pena a gente lembrar da nossa própria relação com os desenhos. Quando nós estudávamos, geralmente os cadernos são marcados lá por rabisco, por desenhos, que nós fazemos em momentos que nós estamos ali divagando, né, com a nossa mente. E, na verdade, é o nosso inconsciente que está produzindo ali ideias, pensamentos, sensações, medos, angústias, de uma forma simbólica. E é muito interessante, depois, em aula eu conto para vocês um caos, né, de um paciente que eu atendi há algum tempo atrás, no qual, assim, as apresentações de desenhos dele era fantástico. E a gente conseguia construir uma narrativa da própria vida dele a partir do desenho. Mas fica para a nossa aula presencial. Ah, então, quando a gente fala do desenho, assim, a forma como ele é feito, né, a estrutura que ele apresenta, vai trazer ali essas marcas da subjetividade, então, daquele sujeito. Ao aplicar as provas projetivas, o terapeuta deve ter a clareza de que elas possuem uma realidade subjetiva relacionada com a vivência particular do indivíduo, como já apontei para vocês. E aqui, gente, é importante a gente entender o quê? Que não se trata da realidade como ela é, e sim a realidade que o sujeito vê. E isso é muito importante, porque muitas vezes nós olhamos para o desenho e entendemos ele como uma marca real, uma representação fidedigna do que a criança está vendo, do que a criança está passando. E na verdade, não. Muitas vezes é a forma como a criança percebe aquela relação. É o que as sensibilidades e as percepções dela permitem compreender no ambiente à sua volta. E isso é importante nós entendermos enquanto terapeutas dentro desse processo, justamente para nós não começarmos a patologizar muito o desenho da criança. Senão nós vamos olhar para qualquer formação simbólica de desenho, qualquer coisa da criança, e vamos começar ali a achar um monte de transtorno.
E só fazendo um caso rápido aqui para a gente pensar um pouquinho nessa relação. Não sei se vocês já ouviram a historinha de uma criança que foi pedido para ela na escola que ela desenhasse o Papai Noel. E ela desenhou o Papai Noel, só que o que aconteceu? Ela desenhou todo de preto. Então ela pegou o Papai Noel e ela rabiscou todo, pintou todo o Papai Noel de preto. A professora, vendo aquilo, ficou preocupada, né? Porque, nossa, por que a criança utilizou preto? Por que a criança fez aquelas marcas no desenho? Aí, já preocupada, já encaminhou para psicólogo escolar, já chamou a mãe para ver o que estava acontecendo, porque já achou que a criança estava com depressão, que alguma coisa estranha estava acontecendo, porque a criança pintou o desenho de preto. E naquele inteirinho todo, quando a psicóloga foi conversar com a criança, mostrou para ela o desenho e foi questionar ali o que estava acontecendo, a criança vira para a psicóloga e fala assim: então, é que o Papai Noel estava descendo a chaminé e a chaminé toda suja de fuligem. Então, quando ele chegou lá, ele estava todo preto porque ele estava sujo ali do carvão, da fuligem da lareira. Entende? Por que que eu falo também que o discurso, a narrativa que a criança traz do desenho, talvez seja muito mais importante do que o próprio desenho em si. E muitas vezes nós não paramos para ouvir ali o que a criança tem a dizer. Então, não é só aplicar o desenho, mas também é trazer essa narrativa, dialogar sobre ele. E por isso que nós falamos que a criança, ela é muito mais do que a realidade, é a forma como a criança vê aquela realidade. Então a criança não viu o Papai Noel ali só vermelhinho, bonitinho, com saquinho nas costas entregando presente. Mas ela compreendia todo um outro contexto do Papai Noel, que era descendo a chaminé, que a chaminé era suja de fuligem e que aquilo ia marcar toda a roupa dele. Então, para nós compreendermos o desenho da criança, é importante nós compreendermos como a criança pensa. E isso a gente só vai saber conversando, dialogando com ela. Então, a escolha de cada técnica deve ser realizada em função do sujeito a ser avaliado. Então, quando nós falamos do teste projetivo, gente, existe uma infinidade de testes, tá? Existem diversos testes. Como que eu vou aprender cada um deles? Se apropriando. Então, a gente vai comprando material, vai adquirindo alguns testes, vai estudando sobre eles. Se é uma área de interesse que você tem, eu tenho algumas indicações depois de livros para fazer para vocês, tá? Para quem tiver mais interesse. É uma área que eu sou apaixonado pelos testes projetivos e principalmente o desenho infantil, tá? Mas para a gente identificar, então, que teste vai ser utilizado, eu preciso conhecer esses testes, saber qual que é a necessidade da criança e ver qual é o teste mais indicado, porque existe uma infinidade, existem diversos testes. Eu vou trazer e apresentar para vocês dois testes que são básicos aí para o psicopedagogo, que nós temos que saber aplicar, porque esses trazem vários elementos extremamente importantes para nós pensarmos no desenvolvimento da criança no processo de aprendizagem dentro da avaliação psicopedagógica, tá? Segundo ponto, utiliza-se somente as provas consideradas necessárias, ou seja, eu não preciso aplicar todos os testes. Eu vou selecionar alguns testes específicos. A gente vai ver aí, né, o próprio Jorge Visca. O Jorge Visca ele vai trazer diversos testes, que é esse aqui eu super indico para vocês, tá? Ele traz diversos testes, e os testes que ele traz, ele mesmo já diz ali, olha, você pode pegar um de cada domínio, né? Do domínio escolar, familiar ou o vínculo consigo mesmo. E eu não preciso aplicar todos os domínios. Eu vou aplicar aquele que faz sentido naquele momento da avaliação. Se eu penso, né, se eu identifico ali que existe alguma questão familiar que eu acredito ser, né, que deve ser melhor estudada, eu posso aplicar ou um teste específico do vínculo e domínio familiar, ou todos os testes do domínio familiar, e por aí vai. Então, é sempre de acordo com a necessidade que a criança apresenta ali para nós. Não é necessário aplicar todas, então sugiro, né, selecionar um de cada domínio, mas pensando conforme a necessidade. E as provas projetivas têm um objetivo muito maior de investigação do que diagnóstico. E isso aqui é muito importante. Ele vai nos conduzir a alguns pensamentos e algumas reflexões sobre a criança. Mas nós não podemos utilizar o teste projetivo como algo, um instrumento para validar um diagnóstico. Tá? Então, ele vai trazer para nós ali indícios e possibilidades, mas nós não podemos utilizar como algo taxativo, categórico, para fazer um diagnóstico. Seguindo,
Então, como eu falei para vocês, Jorge Visca, ele é a principal referência que nós temos aí nos testes projetivos psicopedagógicos, tá? E nós temos que tomar um grande cuidado, porque tem testes projetivos de desenho que só podem ser utilizados e aplicados por psicólogos, tá? Um grande exemplo é o HTP, que é o House Tree Person, tá? Ele é um teste do John Buck. Então, eu vou mostrar aqui para vocês que é esse livrinho aqui, ó. É este material. Ele é um teste muito utilizado, né? O caso árvore e pessoa, mas ele é um teste de personalidade utilizado aí por psicólogos. Então, no caso, nós, enquanto psicopedagogos, nós não podemos aplicar esse teste. E nós, na verdade, nós não conseguimos nem comprar o manual de aplicação. É porque esse manual de aplicação ele só pode ser adquirido é, por psicólogos, tá? Então, tá, os testes que são ali restritos, eles só podem ser adquiridos por psicólogos. Então, mais um que nós podemos utilizar, Jorge Visca. Então, esse com certeza nós vamos utilizar. E o Jorge Visca, ele traz os testes projetivos em três domínios específicos: o escolar, o familiar e o vínculo consigo mesmo. Dentro do domínio escolar, nós temos aí três testes específicos que o Jorge Visca vai nos apresentar, que é o par educativo, eu e meus companheiros e o plano da sala de aula. No par educativo, ele vai analisar principalmente ali o quê? O vínculo com a aprendizagem. Então, é o vínculo que o sujeito tem com o processo de aprendizagem. O eu e meus companheiros é o vínculo com os colegas da sala de aula. Então, a gente vai conseguir identificar ali quais são as relações interpessoais construídas com os colegas. E aqui, para a gente, é um instrumento muito importante, por exemplo, se existe ali uma suspeita, por exemplo, de bullying, que a criança sofra bullying na escola. Então, esse é um teste projetivo que nos auxilia nessa identificação. E o plano da sala de aula, que ele vai analisar principalmente a representação do campo geográfico da sala de aula e a desejada. E o que ele quer dizer com isso? Eu consigo observar como que a classe, né, está organizada geograficamente. Então, como são dispostas as carteiras, onde que a criança se localiza, senta na sala, quem são as pessoas que estão próximas dela, e não só daquilo como falo, que é a representação fidedigna, mas também aquela desejada pela criança naquele processo. Então, a criança ela vai manifestar ali, também o seu próprio desejo de onde ela gostaria de estar. Tá? Então, isso é muito importante. Existem algumas idades específicas para aplicação, né, que o Jorge Visca ele vai trazer para nós. Então, aí nós temos, principalmente com o início aí aos 6 anos até aos 9 anos. Porém, entretanto, todavia, gente, não quer dizer que nós só podemos aplicar esses testes com crianças dessa idade. Eu utilizo, por exemplo, os testes projetivos do Jorge Visca, não só com adolescentes, mas também com adultos. Inclusive, na aula, eu levarei para vocês alguns desenhos de adultos, né, para vocês observarem, tanto de adolescentes quanto de adultos no teste projetivo. E aí a gente vai poder até discutir, analisar alguns ali. Porque ele é muito interessante, ele permite que a gente consiga identificar vários pontos da relação com a aprendizagem, né, com esses testes. Claro que o foco principal é a criança no período de escolarização e principalmente no período de aquisição das habilidades acadêmicas. Porém, não se restringe somente a essa idade, tá? Essa faixa etária. Eu vou ensinar vocês como aplica o paraeducativo, que é um dos principais aí, eu acho que o mais utilizado por nós dentro do processo. Do domínio familiar, nós temos aí também três testes, né? Que é a planta da casa, os 4 momentos do dia e a família educativa. Então, dentro da planta da casa, a gente vai observar o quê? A planta da casa, onde habita, e sua representação real e desejada. É quando a criança desenha em planta baixa a casa. Então, nós conseguimos identificar ali quais são os cômodos da casa, quais são os cômodos que têm maior representação simbólica para a criança, como que ela se relaciona com aquele espaço. Então, por isso que é o real e o desejado, aquilo que pode ser, né, que realmente é fidedigno, mas também a relação desejada pela criança na casa. Os 4 momentos do dia, então, no qual a criança vai fazer 4 desenhos, né, de momentos distintos ali do seu dia, para a gente entender essa relação de rotina e de continuidade que a criança possa ter ou não ter ali no dia a dia. E a família educativa, que também é um teste, gente, fantástico aí para nós nos apropriarmos dele. Porque ele vai trazer para nós o quê? O vínculo da aprendizagem com o grupo familiar e cada um dos integrantes
dessa família, tá? Tá escrito erradinho ali, mas não repara não. Então, a da relação de vincular com esses familiares, com esses sujeitos. E é muito interessante porque a forma como a criança coloca os personagens ali da família, o tamanho, a configuração de corpos, tudo isso vai trazer para nós indícios ali de questões cognitivas e emocionais que a criança tem com a família. Tá? Então, é um teste que a gente vale a pena também a gente aprender a aplicar. Domínio consigo mesmo. Então, nós temos ali o desenho em episódios, o dia do meu aniversário, desenho de minhas férias e fazendo o que eu gosto, para nós compreendermos a própria relação da criança com o processo de aprendizagem. Então, no desenho em episódios, nós temos lá o quê? A delimitação da permanência da identidade psíquica em função dos afetos, né? Então, como se dá essa relação, então, afetiva da criança com os seus vínculos psicológicos? O dia do meu aniversário, a representação que se tem de si, né, do próprio sujeito, do contexto físico sociodinâmico, então como se dá a relação ali com seus pares, com a sua família, com o contexto social, no momento de transição de uma idade para outra, ou seja, no momento que a criança ela é marcada não só por uma mudança social, né, que é a nossa idade ali, mas também cognitiva e muito mais, né, afetiva, principalmente em algumas idades, no qual a criança deixa de ser criança e passa a se tornar um pré-adolescente, um adolescente, e essas marcas vão sendo demonstradas, reveladas ali a partir do desenho. O desenho das minhas férias, né? Então, que a gente vai avaliar principalmente o quê? As atividades escolhidas durante o período de férias escolares, e ali a gente consegue compreender muitas vezes qual são temáticas, jogos, são atividades, né, que são preferidas ali pelo sujeito que nós estamos avaliando e qual é o vínculo que ele tem mesmo com separado para si, né? Então, por exemplo, o que ele tem como hobby, o que ele tem como atividade que ele gosta de fazer, ou se ele faz também porque ele é obrigado a fazer, então a gente vai conseguir identificar ali. E o último, fazendo o que eu mais gosto, é o tipo de atividade que mais gosta. Então, aquilo que realmente, né, lhe traz um prazer ou, né, traz para ele ali uma relação de afetividade, muitas vezes com outro sujeito também. Porque dentro dessas atividades tem crianças que não colocam ali desenhos sobre si de fato, mas, por exemplo, coisas que elas gostariam de fazer com alguém, então trazendo uma projeção. Né? Então, ela queria ir em um parque com o pai, com a mãe. Ela pode fazer um desenho, então, trazendo essa manifestação simbólica, né, do desejo. Seguindo. Ao aplicar, então, pode ser solicitado ao sujeito que escreva sobre o que desenhou, ou seja, ele vai trazer uma produção textual sobre o seu próprio desenho. Desta forma, também é possível ampliar o campo de análise para outras habilidades. E, como eu falei para vocês, o desenho ele uma atividade coringa que nós temos ali, porque a gente avalia todas essas questões, né, tão emocionais e vinculares, mas também nós vamos avaliar, por exemplo, a questão de narrativas, de linguagem expressiva, de produção textual, de psicomotricidade. Então, são outras coisas que nós podemos também avaliar com o teste do desenho, principalmente a questão de organização temporal, narrativa e linguagem expressiva, tá? Se a gente solicitar para a criança desenhar, escrever ali alguma coisa sobre o desenho. Sem falar que a narrativa e o discurso que ela traz também trazem indícios, né, para a gente cruzar com o desenho elaborado. Caso então a criança se recuse ou não saiba escrever, pode ser solicitada uma narrativa sobre ele. Ou seja, se a criança não é alfabetizada, não consegue escrever, ou ainda tem uma idade no qual ainda não desenvolveu a escrita, a gente pode pedir para a criança fazer uma narrativa, ela falar sobre o desenho, contar uma história daquele desenho. E aí nós podemos gravar, nós podemos tomar nota ali dos pontos principais dessa narrativa, porque eles manifestam a subjetividade do próprio sujeito. E como que nós fazemos a análise desses desenhos, então? Vou trazer para vocês aqui, de uma forma geral, alguns pontos que são importantes, tá? Na análise do desenho. Então, vamos lá. Primeiro, a questão do tamanho total, do tamanho geral desse desenho.
pequeno ou grande demais, poderá indicar vínculo inadequado em relação à situação da cena. Geralmente, né, isso pensando na relação com o papel que foi oferecido para a criança. Então, se ela desenha muito pequenininho, muitas vezes ela tem a tendência a ser uma pessoa mais retraída, uma pessoa mais vergonhosa, mais, né, regressiva, né, nos seus sentimentos, que tem uma autoestima mais baixa, ou uma criança que faz um desenho muito grande, uma criança muito autocentrada, né, muito autossuficiente, né, que tem aquele ego mais inflado. Mas também nós temos que tomar um grande cuidado, porque não dá para a gente trazer essas relações para todos os desenhos, para todas as crianças, porque nós temos que pensar também na questão motora dessa criança, porque se ela não tem ainda habilidades refinadas da coordenação motora fina, pode ser que os desenhos sejam ampliados, não por uma questão só emocional subjetiva, mas também por questões motoras, tá bom? Personagens. Quem aparece exageradamente maior ou menor que os demais, né? Geralmente a criança que desenha aquele sujeito, aquela pessoa que tem um grau de importância maior para ela, também são os desenhos maiores, né? Muito mais cheios de detalhes. Enquanto aquelas pessoas que têm uma relevância menor para a criança são figuras menores, figuras mais incompletas e que ficam ali escondidinhas no desenho muitas vezes, né? Se o sujeito que desenha está presente nas cenas ou não se desenha, e isso é algo importante para nós avaliarmos, principalmente quando nós fazemos o da família educativa, tá? Então, se esse sujeito ele aparece no desenho também ou não. E quem não aparece no desenho? E por que não aparece no desenho? É o que nós vamos identificar, ou buscar identificar, tá? Distanciamento dos personagens, então, se eles estão separados por alguma barreira ou presos em quadrados, né? Então, por exemplo, se ele desenha ali, mas está muito longe dele, principalmente no par educativo, né? Se ele desenha um sujeito que aprende de um lado, do outro lado da folha, a pessoa que ensina. Isso pode demonstrar ali um vínculo negativo, principalmente se ele colocar ali no meio carteiras, armários, ou a pessoa fora de uma sala, por exemplo, isso pode demonstrar ali vínculos negativos com o processo de aprendizagem. O uso da borracha, né? Então, se usa a borracha de forma exagerada ou se nunca usa. Ela está fazendo desenho, ela erra, erra não, né? Mas ela traz alguma coisa que ela não deixou de querer desenhar. Ela desenha por cima, rabisca, continua o desenho, rabisca e vai para um outro canto do papel, tudo isso traz indícios para nós. Ou se é uma criança que apaga demais. E aí eu tenho um caso também sobre isso, de uma criança que tem habilidades fantásticas de desenho, porém, no momento escolar, quando ele foi mostrar para a professora falou que o desenho que ele tinha que parar com aquilo, que estava muito ruim, que era isso, que era aquilo, né? E uma professora de arte, né? Isso que é o pior. E a partir daquele momento ele travou, ele não conseguia mais desenhar. Então, quando eu fui trabalhar com ele, fazer a avaliação dele e trouxe o teste projetivo, ele desenhou, redesenhou, apagou trocentas vezes, gente, e não conseguiu completar o desenho. Né? E isso trouxe para nós ali vários pontos, né, para a gente refletir e futuros encaminhamentos futuros depois para psicólogo também, porque são questões aí de um trauma, né, que ele teve e que acabou impedindo ele de continuar a desenhar. Mas depois conto mais desse caos para vocês. E detalhes, né? E os detalhes também são importantes. Se não desenha pés ou mãos, pode indicar a dificuldade, então, nos relacionamentos, sem objetivos, apresentando dificuldades para buscar o autoconhecimento, né? O autoconhecimento não, o conhecimento. Se faltam olhos, orelhas, boca, pode estar relacionados a ouvir ou em falar ou em prestar atenção, justamente porque a criança, muitas vezes, quando ela desenha sem olho, dentro de uma idade no qual já era para ela desenhar, fazer desenhos com olhos, tá? Então, olho, pupila, pode ser que ela esteja fazendo ali um distanciamento, tipo, eu não quero ver, né? Ou se falta o ouvido, né, a orelha externa ali, é como se ela não quisesse ouvir alguma coisa, não quisesse saber alguma coisa. Então, o desenho vai manifestar esse desejo inconsciente e latente na criança. Outras observações. Se o desenho está condizente ao que é pedido, ou seja, a consigna que você deu, a criança executou, e eu depois vou mostrar para vocês um desenho de adulto que traz essa relação, tá? De não condizer, que não está condizente com o que foi solicitado.
Se a criança tem boa compreensão e não desenha o que foi solicitado, pode indicar uma conduta evitativa relacionada à situação solicitada. Ou seja, se a criança se recusa a desenhar, ou ela que tenta enganar, tapear ali para não desenhar aquilo que foi solicitado, pode ser que ela tenha ali um vínculo negativo com o processo, né, que está sendo identificado, familiar, consigo mesmo, ou no contexto do domínio educativo. Tá? Então, a gente vai observar se ela se recusa a desenhar, se ela se recusa a escrever. Wesley, eu forço a criança, né, a desenhar? Não, né? Porque se ela não desenha, também é um indício para nós, né? Então, a Orlandini, né, tem uma autora chamada Orlandini, ela fala que o silêncio, né, o silêncio também é discurso. Então, se a criança também não desenha, também é um discurso, também é algo a ser observado e analisado. Seguindo, a figura humana. Então, a figura humana pode representar a própria criança, então a imagem de si, né? A figura, quando a gente faz o desenho da figura humana, é a própria criança projetada naquele desenho, ou aquelas pessoas que compõem o seu ambiente mais íntimo, no qual ela tem uma pessoa que tem um valor significativo muito grande para a criança, pode ser também. Os traços mais importantes que devem ser observados são o rosto, a posição dos braços e pés, tá? Então, são essas marcas de detalhes, porque demonstram o vínculo que a criança tem com o sujeito ou consigo mesma. Desenho demasiadamente simplificado, né? Ou os homens palitos, né? Então, só que nem esse desenho, é só o risquinho, revelam que o sujeito dá pouca importância e que deseja atrair atenção para outros elementos do seu desenho, né? Principalmente se há uma riqueza de detalhes em outras partes do desenho. Ou se não há também, a gente vai começar a olhar. Porque esse empobrecimento do desenho também pode mostrar ali para nós um desenvolvimento cognitivo também ali deficitário, tá? Olhos grandes e redondos, a criança tem curiosidade ou pode significar indício de medo. Então, como se a criança estivesse assustada. Olhos pequenos representam condutas evitativas, né? Não quer ver nada, não querer ver nada, como eu já falei para vocês. E se você tem interesse em analisar ou refletir um pouquinho mais sobre essa questão, Walter Benjamin, um filósofo, ele tem um texto que ele traz como ele vai fazer uma análise, uma representativa de uma obra de um autor chamado Paul Klee. Ele é um pintor e ele desenha uma pessoa como se fosse um anjo, né? Então, só que é um anjo com uns dentes, né, afiados, com asas parecendo garras e com um olhar assustado. E o Benjamin ele faz uma análise dessa obra do Paul Klee na relação com o processo de olhar para o passado, né? Olhar para o passado e projetar o futuro. E que é bem interessante, viu? Tá na obra dele chamado Sociologia, né? Um livrinho dele. Depois eu posso trazer a indicação para vocês também. A ausência de boca destaca que a criança prefere ficar calada ou se sente impedida de falar. Uma boca demasiadamente destacada, né, grande, exageradamente, pode representar uma criança extrovertida ou que fala muito. Seguindo, braços para cima significa que a criança quer ser ouvida, então aquela criança que quer ter uma atenção voltada para si. Então é como se ela estivesse chamando a atenção, né, do sujeito. Braços caídos ou pregados no corpo, grudados, aqueles braços que ficam, né, desenhados para trás, assim, como se você não visse eles, né? Você não pode vê-los. É, Pode ser um indício de que a criança está atravessando um momento que não quer com nenhum contato social. E isso aqui é importante a gente observar, né? Porque muitas vezes o desenho não é só porque a criança não sabe desenhar a mão. Na verdade, é porque ela quer mesmo colocar uma barreira nos vínculos. E a mesma coisa que acontece, por exemplo, quando a gente faz a análise da casa. Quando a criança desenha uma casa e ela desenha portas fechadas, janelas fechadas, muitas vezes é porque ela não quer ter esse contato com o outro, né? Com aquilo que é externo. Porque a casa também é uma representação de si, uma representação do eu. E se ela desenha a porta e não desenha maçaneta, é justamente isso também. Ela busca, né, então, algo que impeça as outras pessoas de adentrarem ao eu, a sua própria, a sua própria subjetividade. Então, são marcas, detalhezinhos, né, que vão trazendo bastante indícios ali para a gente entender qual que é o funcionamento cognitivo da criança e também, né, dessa relação emocional. A ausência de mãos, então, é uma indicação de que a criança sente-se incapaz de dominar a situação no qual vive. Pode indicar uma agressão oculta.
né? Então a gente sempre tem que ter, ter um olhar ali atento também para isso, porque ele pode trazer algumas marcas de violência, né, nessa representação simbólica do desenho. Os pés representam a busca por estabilidade. E aqui é importante também nós sempre observarmos se a criança ela faz a linha de chão. Então, ou a pessoa que ela desenha, quando ela faz o desenho da figura humana, a pessoa está voando lá na folha, ou ela faz a linha de base para poder ali compor o corpo da pessoa. Mãos e pés sempre significam ações, né? E ações práticas de execução, tá? Seguindo, o Jorge Visca ele vai trazer para nós ali também uma relação de divisão a partir da posição do desenho, da localização do desenho na folha. Então, ele faz 9 divisões ali, né, pensando na região central. A gente tem o superior, central e inferior. Lembrando que geralmente um desenho que está ali mais dentro dos padrões típicos de desenvolvimento é um desenho que vai estar localizado nessa região central da folha, tá? Aí nós temos superior direita, central direita, inferior direita, superior esquerda, central esquerda e inferior esquerda. Para desenhos que estão dentro de cada um desses quadrantes, ela tem ali um significado também simbólico, tá? Os desenhos que estão geralmente voltados ali para a direita, para o seu lado direito, eles são desenhos que estão relacionados a questões futuras, a desejos futuros, de realizações. A criança que desenha ali na região central é aquele desenho que está pautado no aqui e agora, realmente. É o desenho que está centrado na realidade que a criança vive naquele momento. E desenhos que estão ali marcados pelo lado esquerdo, eles são desenhos, né, regressivos, desenhos que estão relacionados a coisas que já aconteceram, ao passado, a uma autorreflexão da criança. Dependendo da localização, principalmente se for na região inferior esquerda, está muito relacionado a um processo de autocrítica também desse sujeito. Tá? Então, uma imagem muitas vezes é menorizada de si, uma autoestima baixa, e geralmente os que estão do lado direito traz justamente o contrário. Então, algo que traz uma representação maior de si. Tá? Então, isso são alguns pontos ali sobre a relação da localização que o Jorge Visca vai trazer para nós. E agora vamos para a aplicação do teste em si, né? Eu vou falar para vocês então do par educativo, que quem traz para nós é o Jorge Visca. Porém, para além do Jorge Visca, a Leila Chamar, né, então nesse livrinho aqui, ela vai trazer para nós também algumas indicações sobre testes projetivos, no qual ela também traz o par educativo. Só que ela traz, né, com uma nominação de pareja educativa. Então, paraeducativo. Qual que é o objetivo central do teste paraeducativo? Obter informações a respeito do vínculo estabelecido em relação à aprendizagem. Como foi internalizado por ele, né, pelo sujeito, o processo de aprender e como percebe que aquele que ensina e quem aprende. Então, ali a gente consegue identificar qual é a relação que o sujeito tem com a aprendizagem, com o processo de aprendizagem, se ele se vê dentro desse processo, ou como ele identifica a aprendizagem em si. Então, ele identifica que existe uma pessoa que ensina e uma pessoa que aprende. Esse vínculo de aprendizagem está marcado, por exemplo, por figuras da escola, então, por um professor e aluno, numa questão formal, ou, né, por outras manifestações. E aí eu vou trazer para vocês aqui para vocês verem, por exemplo, um desenho que eu fiz com um adolescente do paraeducativo, e olha aqui para vocês observarem. Né? Então, ele desenha ele mesmo com um cachorro. Então, ele é a pessoa que ensina e o cachorro é a pessoa que aprende. E o título que ele dá para esse desenho é Respeito. E depois nós podemos falar um pouquinho mais sobre esse desenho, né, lá em aula. Porém, o que ele traz para nós? Um vínculo que é negativo com o ambiente escolar, porque para ele o processo de aprendizagem está relacionado a uma questão de respeito, que é algo que ele sentia, que ele não tinha no ambiente escolar, na relação com os professores, mas que ele tem, por exemplo, com os animais, né? Não só com o cachorro, que ele traz a relação com o cachorro, mas é um garoto que cuida muito dos animais. Então, ele trata de cavalo, treina cavalo, tem vários cachorros na casa. Então, é uma outra relação de processo de aprendizagem, né? É uma aprendizagem assistemática, é uma aprendizagem que está longe do ambiente escolar. E para nós é muito importante isso, porque na escola ele demonstrava que ali não era um ambiente dele, ele era deslocado dentro daquele ambiente. Mas, voltando para aqui os objetivos, né, do par educativo,
Então, a gente consegue identificar ali vários processos, então, dessa relação do sujeito com o processo de aprendizagem. O que eu vou utilizar para aplicar, então, o paraeducativo? Papel sulfite branco, lápis grafite preto e borracha. Somente essas três coisas. E o que eu falo para a criança, né? O que eu falo para o sujeito ali na hora que ele for desenhar? A única consigna que você vai dar para ele é: gostaria que você desenhasse duas pessoas, uma que ensina e uma que aprende. Ponto. E aí, com essa consigna, o sujeito vai desenhar ali, então, o que ele entende enquanto esse processo de uma pessoa que ensina e uma pessoa que aprende. Então, após o desenho. Então, foi lá, o sujeito fez seu desenho bonitinho. Você pode até marcar ali o tempo, né, que ele demora, tanto o tempo de latência, né, que é o qual ele recebe a consigna, até ele começar o desenho. Se ele demora muito, ou se ele já começa a desenhar logo que você terminou a consigna, e também o tempo que ele demorou para executar o desenho. Tá? Isso é importante para nós também, vale a pena, porque ele vai demonstrar ali o quanto, porque se uma criança demora muito para desenhar, aquilo quer dizer que pode ser que demonstre que é doloroso para ela. Então é algo que traz um incômodo de alguma forma. Então também é algo, um dado que a gente pode observar. E depois do desenho, a criança desenhou bonitinho, te devolveu o desenho. O que nós vamos fazer? A gente pode fazer algumas perguntas para a criança em relação ao desenho, tá? Então, lá, como se chamam essas pessoas? Então, as pessoas que estão ali, qual a idade que elas possuem? Justamente para ver se existe uma paridade, uma similaridade entre a idade do sujeito e da personagem que ele desenhou ali no teste. O que está se passando no seu desenho? Então, essa narrativa do fato que ele foi registrado. Se você desse um título para o seu desenho, como ele se chamaria? Poderia escrevê-lo? Então, você pede para a criança escrever o título. Gostaria que escrevesse algo sobre o seu desenho. E aquela produção, então, pós-desenho. E a análise? Depois que a criança fez tudo isso, você conversou sobre o desenho, você pode perguntar depois para a criança se ela tem mais alguma coisa ali para falar sobre o desenho também. A gente vai para a análise, né? Para a parte mais gostosa que tem. E ali, o que a gente vai avaliar? Vou trazer para vocês alguns pontos. Tamanho total do desenho. Né? E por quê? Porque está vinculado à importância que a aprendizagem tem na vida do próprio sujeito. Então, se tem um desenho que é muito pequeno ou muito grande, um vínculo negativo com a aprendizagem, né? Um vínculo exagerado com a aprendizagem. Se é um desenho bem dimensionado na relação com a folha, então ele tem uma relação equilibrada, onde o positivo e o negativo estão adequadamente integrados ali, tá? Tamanho dos personagens. Se é um personagem pequeno, então o vínculo não é importante, indica uma desvalorização. Ou muitas vezes a criança nem desenha. Se ele tem um tamanho médio, é um vínculo relativamente importante ali, tem um significado para o sujeito. Se é grande, né, muito grande, então, do professor pode indicar uma supervalorização. E essa supervalorização, por exemplo, colocar o professor no pedestal, nem sempre é positiva, porque muitas vezes vem como uma marca de uma exigência e de uma autocobrança também que o sujeito tem, tá? Se for a figura do aluno, pode indicar a negação das suas dificuldades e alterações na aprendizagem, mas pode caracterizar vínculo positivo. Então, pode ser que o sujeito ele se desenhe muito grande, principalmente o tamanho da cabeça. E isso demonstra uma valorização muito grande do intelecto, da cognição, e muitas vezes uma negação da própria dificuldade que ele tem. Tamanho dos personagens. Professor grande e aluno pequeno. Então, quem ensina é supervalorizado e quem aprende é inferiorizado. E a gente vai ver muito nisso, muitas vezes, o desenho, porque o professor, ele sempre, geralmente, vai estar do lado direito, né, numa área superior da folha, e quem aprende sempre de um tamanho muito menor em relação ao professor, do lado esquerdo da folha e inferior. Ali a projeção de si, da própria dificuldade e demanda que o sujeito traz. Então, muitas vezes a gente vai observar, é comum a gente pegar esses desenhos, né, nesse formato. Professor pequeno e aluno grande. Vínculo com a figura de quem ensina é negativo, pois este não é valorizado. Né? Tamanho do docente igual ao do aluno, ou seja, de paridade. Né? Então, o vínculo com aquele que ensina está confuso, não há discriminação. Então, ele não consegue separar aquele que aprende e aquele que ensina.
E isso, dependendo do contexto da narrativa da criança, pode mostrar também um vínculo positivo, tá? Não só um vínculo negativo com a aprendizagem, mas um vínculo positivo, quando há paridade desse processo. Aquela ideia do Paulo Freire, né, de que enquanto eu aprendo, eu também ensino, enquanto eu ensino, eu também aprendo, né? Tamanho dos objetos. Então, muito grande. Pode servir para separar quem ensina e quem aprende, ou aprendente e conteúdo, como eu falei para vocês, aquela barreira. Então, se ele desenha uma mesa, várias mesas, armário, lousa, entre a pessoa que ensina e a pessoa que aprende, pode ser essa barreira, então, dessa relação, desse vínculo aí com outro sujeito. Se é um desenho muito pequeno, né, então os objetos são muito pequenos, é um depósito de projeções negativas, né? Principalmente aquilo que parece que quer ser escondido, aquilo que não quer que seja revelado. Um tamanho adequado, projeções positivas, estão adequadas aí para o sujeito. Posição dos personagens, isso é importante nós observarmos. Frente a frente, né, quando é colocado o sujeito que aprende, que ensina, uma frente com o outro. O vínculo é positivo com a aprendizagem. Se eu coloco de lado a lado, né, se ele se apresenta de lado a lado, é um vínculo regular com a aprendizagem. De costas um para o outro, ou seja, um de frente e o outro de costas ali. É um vínculo com a negativa da aprendizagem, ou seja, eu estou recusando, né, estou evitando aquele que ensina ou aquele que aprende. Quem ensina de costas para quem aprende, há o sentimento de sentir-se rejeitado pelo professor. Então, muitas vezes, se ele se desenha, né, olhando para o professor de costas, é aquela sensação, a percepção de que ele está sendo rejeitado, de que ele não é ouvido, né, de que não é respeitado, muitas vezes. Quem aprende de costas para quem ensina é um sentimento de rejeitar o professor, ou seja, de recusar uma conduta evitativa daquilo que lhe causa uma angústia. Seguindo. Distância entre os personagens e os objetos de aprendizagem. Se tem uma distância grande, indica que há um compromisso com o conteúdo apresentado. É uma distância pequena, então o conhecimento está sendo supervalorizado no momento da transmissão. É distância adequada. O professor é visto como alguém que utiliza os conteúdos como instrumento para ensinar e aprender. Então, a distância desses sujeitos também, com objeto de aprendizagem, vai nos dizer muito. Principalmente quando ele desenha lá uma lousa, em cima, uma lousa, e ela está totalmente distante do sujeito que fica lá do outro lado da folha, quase fugindo da folha de sulfite. Perspectiva, né? Desenho com perspectiva, vínculo positivo e maduro do ponto de vista afetivo, cognitivo e social, já que o sujeito consegue, desta forma, realizar os movimentos de descentração, ou seja, de sair de si. E aqui o desenho com perspectiva, nós temos também que tomar um grande cuidado, por quê? Eu brinco muitas vezes que a gente desaprende a desenhar. Por conta dos vínculos que nós temos aí no contexto escolar, muitas vezes negativo com a disciplina, né, com o componente curricular arte, a gente acha que a gente não sabe desenhar. Então a gente fica meio que restrito ali, evita muitas vezes desenhar. E o desenho com perspectiva, ele é uma marca da criança que já está lá no realismo intelectual, então uma criança que já é maior, né? A criança de 8 anos, de 9 anos, que tem um desenho muito mais elaborado. É, e também não é algo simples. Muitas vezes a gente vai deixando de lado esse desenho em perspectiva para fazer só o desenho em 2D, né? Porque também por preguiça. Então a gente sempre tem que olhar com estranhamento com os desenhos com perspectiva, tá? Características corporais. Só cabeças, desenho só cabeça, supervalorização do cognitivo, né, do intelectual, do acadêmico. Corpo do docente inacabado. Pode significar agressão oculta a quem ensina. Olha só que pesado isso. Corpo do estudante inacabado. Agressão oculta a si. Dificuldade de autoimagem. E depois eu vou mostrar um desenho para vocês, gente, da pessoa que foi desenhar. E ele traz uma representação da pessoa com deficiência. Então, ele traz um desenho todo deformado e as relações de aprendizagem somente com os sujeitos que estão desenhados dentro de um padrãozinho ali, né, corpóreo. Vocês vão ver que é interessante esse desenho. É que eu não estou com ele aqui agora para mostrar para vocês. Simplificação dos personagens, desvalorização do vínculo de aprendizagem com o docente, quando o entrevistado não possui dificuldade para desenhar. Tá? Então, lembra que eu falei, a gente tem que ver a maturidade também cognitiva e psicomotora da criança. Ele tem capacidade de desenhar? Então, eu associo a esse tópico aqui. Se não, a gente vai olhar de uma outra forma, certo?
Seguindo, local da cena. Então, qual é o ambiente ali que se dá a formação do desenho? Âmbito escolar, melhor vínculo com a aprendizagem sistemática, né? Então, é que é a aprendizagem que acontece na escola, podendo ser positiva ou negativa. E um âmbito extraescolar é o melhor vínculo com a aprendizagem assistemática, que é como o desenho que eu mostrei para vocês, que é um jardinzinho, né, um espaço aberto, e está lá o menino com o cachorro no processo de ensino-aprendizagem. Então, que análise nós podemos fazer ainda? Do título, né? Então, a gente vai solicitar para a criança que ela dê um título para o desenho. Eu sempre brinco e falo assim: olha, você sabe que toda obra de arte tem um nome, então a gente vai dar um nome para o seu desenho também. Então, que nome você vai dar para o seu desenho? Que nome você daria para o seu desenho? E aí a criança vai escrever ali, dar um nome para o desenho dela, tá? Então, o título, a gente vai observar o quê? Se ele nega o vínculo com a aprendizagem, se ele resume as características do vínculo, se ela traz um nome que ele descreve a cena, ou ele traz um processo de reflexão sobre a cena. Então, a gente vai observar isso. E a gente vai pedir depois o relato, seja escrito ou seja oral para a criança, né? E pode ser considerado, então, como uma projeção também, pela qual é possível analisar o vínculo estabelecido por meio do quê? Do conteúdo mesmo que a criança fez, da correspondência que o desenho tem e a relação com o título. Então, a gente vai observar se o discurso da criança ele está vinculado a todas essas questões, ao conteúdo do desenho, à correspondência que ele traz e a relação com o título, tá? Seguindo, título e relato permitem o quê? A observar os mecanismos, então, de dissociação, negação e repressão ali dos seus sentimentos, das suas emoções, principalmente. E aí, então, agora nós vamos para o segundo teste, que é o DFH, né? O desenho da figura humana. Quem traz esse desenho da figura humana, eu estou utilizando como base a chamar, tá? Então, é a partir dela que eu utilizo o DFH, desenho da figura humana. Tem um desenho da figura humana que é feito, né, por psicólogo, e aí, como eu falo para você, que é o teste da pessoa, do HTP, tá? Do House of Person, então, que é exclusivo do psicólogo. O DFH, ele é um teste aberto aí para nós, psicopedagogos. Então, desenho da figura humana. Qual que é o objetivo dele? Verificar na criança, por meio do seu desenho, o nível de maturidade cognitiva, né? Tem alguns indicadores ali, e psicológica para o início da escolaridade. É observar se a criança, então, tem uma maturidade já suficiente para o processo de alfabetização, para o processo de escolarização. O item B. Obter indicadores pela associação do desenho da figura humana associado aos aspectos psicomotores sobre o esquema corporal da criança. E aqui vale lembrar que a gente vai avaliar aí, então, qual é o estágio de desenvolvimento da criança, né, do desenho da criança, pensando diversos autores, eu não vou citar para vocês, eu até vou trazer como referência para vocês alguns, que eu utilizo o Luque, tá? Então, é o autor que eu utilizo como referência para pensar o estágio de desenvolvimento do desenho da criança. Porém, nós temos aí o Luque, nós temos o próprio Piaget, Lowenfeld, Meridier, e diversos outros autores, né, sobretudo franceses, tá, minha gente, que vai falar sobre a questão do desenvolvimento do desenho. E cada um traz uma nomenclatura ideal ou adequada à teoria dele. Porém, as características, elas são muito comuns, e a idade também geralmente são comuns. Tá? Então, você vai trabalhar com a questão da análise do desenho a partir dos autores que você tem como referência. Então, se você trabalha com o Piaget, dentro da perspectiva do Piaget, você pode utilizar as referências do Piaget. Se você utiliza o Luque, então vai para o Luque. Se é Lowenfeld, trabalha com as características do Lowenfeld, tá? Lembrando que esses autores também vão beber lá no Luque, no Henri Luque, para pensar o desenvolvimento do desenho da criança. Mas seguindo então, e por que eu disse isso? Porque nós sabemos que em determinados momentos do desenvolvimento cognitivo da criança, ela vai ter consciência, né, uma maior consciência do próprio corpo e da relação do corpo com o espaço. E principalmente, né, das partes desse corpo. Então, quando que a criança começa a desenhar e nomear, por exemplo, os detalhes, como orelha, cílio, sobrancelha, pupila, umbigo, né, o peito,
Quando que a criança começa a colocar esses detalhes do desenho. Isso demonstra características de uma determinada idade, né? Por volta dos 4, 5 anos. Ela começa a acrescentar detalhes. Quando que a criança começa a fazer desenhos no qual existe a transparência, existe a justa posição, né? Os desenhos que ficam muito próximos, que nem vai dizer uma cartola, ela não desenha na cabeça, ela vai desenhar a cartola, né, acima da cabeça. Então, o que a gente chama de justa posição. Diferente do desenho mais elaborado, né? Então, para um realismo intelectual, no qual a criança já desenha a cabeça, né? A cartola, e a cabeça escondida na cartola. Porque até então a criança, ali por volta dos seus 5 anos, 6 anos, ela desenha com transparência. Então, ela desenha a cartola na cabeça, mas a cabeça dá para você ver lá pela cartola, né? Então, que é a transparência, uma característica ali também, tá? Seguindo. Então, quais são os materiais que a gente utiliza aí para aplicação? Papel sulfite, branco, lápis grafite, preto e borracha. E qual é a consigna que nós damos ali para a criança? Desenhe uma pessoa. Ela pode perguntar: que pessoa que é para desenhar? Eu posso desenhar eu? Eu posso desenhar você? É homem para desenhar um homem ou para desenhar uma mulher? É para desenhar uma criança ou é um adulto? Você só vai falar para ela: desenhe uma pessoa. Tá? Aí a criança vai lá e fez o seu desenho. Só um segundinho, minha gente, deixa eu só ligar aqui a nossa energia. Então, a criança foi lá e fez o seu desenho. O que a gente vai fazer? Depois que a criança desenhou, a gente vai fazer, então, algumas perguntas, né? Um inquérito sobre aquele desenho. Então, vamos lá. Quem é a pessoa do desenho? Então, a gente vai perguntar quem é aquela pessoa. E ela vai dizer, então, se ela desenhou alguém, ou se é uma pessoa aleatória, se é um personagem. Se pergunta o nome, qual que é a idade aproximada, então, daquele desenho, daquele sujeito. Se pergunta esse estudo, o que ele gosta de fazer, o que não gosta. E o que é importante a gente identificar? Quando a gente faz o desenho da figura humana, geralmente a criança se projeta nesse desenho. Então, esse desenho está relacionado ao como ela se vê e ela se relaciona consigo mesmo, né, no ambiente, né, na sociedade, no grupo social no qual ela está, tá? Então, deixar a criança à vontade para falar sobre o desenho. Permita que a criança dialogue. Né? Também toma cuidado para não ficar fazendo muita pergunta, para não ficar pergunta-resposta em entrevista, porque é importante que a criança manifeste a sua subjetividade por meio da fala. Que ela traga isso para fora, tá? Que ela traga essas representações simbólicas também, né, na linguagem falada, certo? Seguindo, então. Como que a gente faz a análise? A correção desse desenho. Primeiro, a gente pode observar ali o nível de maturidade do desenho. Então, eu vou lá enquadrar aquele desenho, né, na categoria que o seu autor aí trabalha. Então, realismo gorado, realismo intelectual, pré-esquemática, rabiscação, enquadra, não, rabiscação não, porque é muito pequenininhos, né? Mas enquadra dentro da idade da sua criança, na relação com os autores que você utiliza como referência. Então, maturidade cognitiva e emocional. Esquema corporal, porque se você vai ver assim, o que tem de ausências ali no desenho. Lembrando que a criança não traz um desenho falho, tá? Não quer dizer que está faltando alguma coisa. O desenho infantil, a criança vai acrescentando coisas. Então, não falta coisas, acrescenta-se coisas. Então, se você fala assim, não tem corpo. Não, não é que não tem corpo, tem os apêndices, né, que são os braços e pernas que ela fez. Ela está acrescentando detalhes no desenho. Então, não é um desenho falho, tá? Não é um desenho falho, é um desenho que está sendo acrescentado. Então, o esquema corporal, ela coloca lá que detalhes ela coloca. Ela coloca olhos, nariz, boca, os buraquinhos do nariz, né? As crianças começam a desenhar um buraquinho no nariz. A orelha, desenha o buraquinho da orelha também. E aí a gente vai começar a fazer, dentro da narrativa da criança, essa análise da função semiótica, ou seja, simbólica do desenho. Então, o que aquele desenho traz de significado, que é o significante e significado? O que ele compreende ali das ideias, do pensamento, da imaginação daquela criança? E a interpretação geral, então, localização, tamanho, ausência e presença de detalhes, cor, uso da borracha, pensando na questão da psicomotricidade. Quando a gente fala da cor, né? Eu, particularmente, gente, eu não gosto muito de trabalhar com os desenhos coloridos, tá? Tem uma linha aí das análises dos testes projetivos que vão para essa questão da cor, da representação de cada cor, do que ela significa.
Inclusive, tem um livrinho aqui da Nancy Rabelo, o desenho infantil, esse livro aqui. Nesse livro, ela traz muito dessa questão das cores, né? Então, o que pode representar cada cor. Porém, eu não gosto muito. Eu prefiro fazer o desenho a lápis grafite, só, branco e preto, tá? E fazer a análise a partir desse desenho. Mas se você quiser fazer também colorido, pode fazer sem problema algum, que também é mais um item aí para ser avaliado por você, tá? E aí, eu trouxe aqui, então, lembrando, tá, gente? Eu não vou falar tudo de novo agora dessa interpretação geral, porque eu já trouxe para vocês detalhes aí a partir dos outros, tá? Então, todas aquelas referências que nós utilizamos é o que a gente olha aqui também. E aí eu trouxe um estudo de caso para a gente pensar, que é um que a nossa amiga Leila Chamar traz no livrinho dela, tá? Então, nesse estudo de caso, nós temos ali uma criança do sexo feminino, que é a JFH, que tem 6 anos e meio de idade. E ela faz esse desenho aí, olha. Esse desenho é o que ela faz no desenho da figura humana. E o desenho dela, ela vai dizer assim, que é um menino que tem 5 anos, que esse menino brinca, leva a flor para a mãe e que esse menino vai à praia. E aqui a gente já começa, né, a estruturar, a pensar, a analisar esse desenho. Então, esse desenho, ele está condizente com a relação da idade da criança? Tá, né? Então, ele traz ali elementos corporais, ele traz ali, né, então, o tronco, as pernas, os braços, a cabeça, o olho, a sobrancelha, nariz, boca. Existe ainda, assim, algumas ausências, né? Então, ausência de cabelo, ausência de orelha, as unhas, né, que ela não faz as unhas ali, mas já traz alguns detalhes, também como o umbigo e também traz ali o peito. Aqui a gente observa que é uma criança que tá peladinha, né? Então, ela tá peladinha ali. Ela fala que é uma criança que vai à praia, mas ela não desenha a sunga ou a cuequinha. E também ela fala que é um menino, mas ela não traz uma representação, por exemplo, dos órgãos genitais. O que é comum também para a criança nesse período, tá? Então, entre os 4 e 6 anos, muitas vezes a criança ela pode trazer o desenho de órgãos genitais ali no desenho. E por que que ela traz o desenho de órgãos genitais? Vamos lembrar que lá para o Freud, né, quando a gente fala do desenvolvimento psicossexual da criança, nesse período ali entre 4 e 5 anos, a criança está numa fase que é a masturbatória. Tá? Então vamos lembrar que a criança passa pela a fase oral, depois ela vai para a fase anal, né? Então de retenção e repulsão ali do cocô e do xixi. Depois disso, né, por volta dos 3 anos, ela vai para o estágio da fase masturbatória, no qual ela identifica ali a presença do pênis, do falo, ou a ausência dele, no caso das meninas. E então ele tem uma exploração maior do corpo, então por isso que ele pode também desenhar ali a genitália. Porém, entretanto, todavia, também se a criança desenha muito, ou dependendo da forma como ela desenha, a representação que ela traz, pode indicar ali, né, possíveis abusos também, tá? Mas, aqui no caso aqui, a criança não desenhou a genitália. Seguindo, nível de maturidade cognitiva. Então, há indicadores de maturidade pela complexidade do desenho sofrendo interferência do fator emocional. Ou seja, então, o que a chamar quer dizer com isso? Então, esse desenho está dentro das capacidades cognitivas esperadas para a idade, tá dentro. Porém, ele pode estar sofrendo interferências de fator emocional. E por que será que a Leila Sara chamar, ela vai dizer que nesse desenho especificamente pode ter fatores emocionais? A gente vai observar principalmente pelos braços, gente. Vocês perceberam que esses braços, eles parecem asas? Né? Então, isso já traz uma relação mesmo fantasiosa para essa criança, de representação da fantasia. Né? Então, ali, ó, no desenho, o sujeito se mostra de braços abertos que podem indicar ou não a receptividade. Então, ele traz a receptividade porque ele está aberto ali, né? Pode trazer muito mais essa relação, mas também uma relação fantasiosa, porque esses braços, ao mesmo tempo que eles estão abertos, eles se parecem como asas, né? E a própria organização. E nós não podemos falar que a criança ali, ela não tem uma maturidade motora para desenhar o que seria mais próximo de braços e mãos, porque nessa idade a criança ela já desenha, por exemplo, a questão do braço, do cotovelo, antebraço e desenha as mãos. Ela faz esse desenho, tá? Mesmo que ainda de forma mais primitiva, mas ela faz. Nesse caso aqui, essa criança não fez. Né?
Déficit motores. Não há presença de déficit motores. Isso pensando quando a gente observa a criança desenhando, tá? E a maturidade emocional. O que, que a Lila sabe chamar? Observa aí na maturidade emocional. Então, aparece no lugar dos braços asas de anjo. Então, esses braços em formato de asa, que significam flutuar nessa fantasia. Então, é esse lugar mais fora da realidade, né? Então, mais dissociado da realidade. Então, estar centrado no princípio do prazer, aquilo que eu quero, né? E eu quero agora. Reforça essa percepção a transferência para um garoto de 5 anos que só brinca. Ou seja, quando ela traz essa relação de que a criança é um menino que só brinca, essa criança está dissociando a sua própria imagem e refletindo nesse sujeito. Então, que é o lugar da brincadeira, da fantasia, né, de um outro espaço. Nós não temos maiores detalhes em relação a essa criança, mas pode ser que, por exemplo, que essa criança seja privada de muitas brincadeiras, ou ela tenha responsabilidades na casa, ou essa criança, ela mesma se impeça de colocar no estágio mais lúdico. Então, pode ser fatores que estejam relacionados ali, ou pode também não ser nada disso. Mas a falta dessas informações também faz com que a gente tenha outras ideias ali sobre o desenho, tá? Então, quanto mais informações nós temos ali sobre o sujeito, isso permite a gente compreender melhor o desenho dela. Então, ali parece então estar infantilizada para o conhecimento. Se não tem braços, alguém realiza por ela. Ou seja, se a criança não apresenta o braço, lembra lá, ela está ali retirando algo dela e permitindo que outro faça, né? Ou porque mesmo o outro só faz por ela. Crianças que têm muitas vezes uma mãe muito presente, no sentido de que faz tudo pela criança, demoram mais para desenhar, por exemplo, braços nos desenhos, tá? No início, lá ele vai fazer os filiformes, né? Que são aqueles que é o girino, né? Que é a bolinha com os bracinhos e as perninhas, mas conforme a criança vai se maturando ali no seu desenvolvimento cognitivo, psicomotor, esse desenho ele vai perdendo essa relação do braço em si, e geralmente aparece essa asinha de anjo aí, tá? Esse braço irregular. Então, aí entra o fator ambiental, relações de dependência, provavelmente no contexto familiar. Além disso, as questões de identificação com a figura do mesmo sexo não foram consolidadas. Parece haver problemas nas relações vinculares. E é interessante porque uma pessoa que está centrada na relação consigo mesmo, se é um menino, vai desenhar um menino, se é uma menina, vai desenhar uma menina. Crianças que não estão ali muito centradas na sua relação vincular consigo mesmo, pode desenhar um sujeito do sexo oposto, tá? E principalmente pela dimensão desejante, tá? E quando eu digo isso, a gente não é pensando na questão das relações de sexualidade, tá? Por favor, me entenda. É na relação de práticas sociais, de construção cultural, social do outro sujeito, tá? Então, é o vínculo de si com o outro. Por exemplo, no caso dessa menina, como eu falei, ela pode ser uma criança que tem uma dependência muito grande, né? Ou uma superproteção da mãe, e ela se projeta enquanto um menino que só brinca, que é o que traz muitas vezes essa relação no contexto social, do menino que pode brincar de qualquer coisa, né? Enquanto a menina tem que ter alguns comportamentos que são aí mais adequados para o seu gênero, né? Então, seguindo, esquema corporal. Pelo já exposto e pela figura diminuta empobrecida na feminilidade, parece indicar que a imagem mental que J tem de si mesma e de seu corpo encontra-se distorcida. Aconselha-se verificar também a questão de lateralidade. E por que ela diz isso, né? Porque, assim, apesar do desenho estar dentro do contexto cognitivo da criança, falta-lhe detalhes, né? Como eu falei. Então, lá, os pezinhos que não têm os dedinhos, as mãos que faltam unhas, orelha, cabelo, e a própria relação da feminilidade, né, do desenho, né? Aliás, da ausência dessa feminilidade do desenho, né? Como ela coloca como menino. Então, essa questão de representação corporal também deve ser revisitada pelo profissional, pensando ali se ela conhece esquema corporal, tem essa consciência corporal. E de lateralidade também, que por volta dos 6, 7 anos, já é para estar definindo ali seu processo de lateralidade. E o parecer final, então, que a chamar traz para esse desenho. Tudo que eu levantei não passam de hipóteses, tá vendo? Que é o que foi para vocês. O que a gente traz são indícios, hipóteses, pensamentos, reflexões sobre o desenho. Não é definitivo. Que devem ser confirmados por uma boa investigação.
existe um forte indicador de que J não se encontra apta para alfabetização. E por que não se encontra apta para alfabetização? Porque ela não traz uma maturidade ali, né, acadêmica. Como ela ainda está nessa relação da fantasia, pode ser que ela tenha dificuldade nos processos acadêmicos, né, cognitivos acadêmicos, tá? Então, essas são algumas características que a gente vai observar no desenho. No desenho da figura humana, a gente sempre vai olhar principalmente maturidade cognitiva, afetividade, né, indicadores de afetividade, déficit motores, maturidade emocional, esquema corporal e no final a gente dá o nosso parecerzinho. Tá joia? Que é o que nós vamos fazer agora, então, como atividade. E qual a atividade que eu deixei para vocês, então? Primeiro, aplicar o par educativo e o desenho da figura humana, que é o que eu apresentei para vocês, tá? Em duas pessoas, gente. Então, na pessoa um você vai aplicar os dois desenhos, e na pessoa 2 você vai aplicar os dois desenhos, tá? De preferência, em uma criança e um adolescente. Por que uma criança e um adolescente? Ou uma criança e um adulto, tá? Se não tiver, que tem uma boa diferença de idade, pode ser duas crianças, dois adolescentes, dois adultos, sem problema algum, tá? O que é importante dentro disso? E por que eu peço para dois? Porque para vocês verem a diferença que é a construção, tanto do desenho quanto da narrativa sobre o desenho. Então, por isso que é importante, é interessante vocês pensarem dois. Então, aplicou, tá? Pediu para desenhar. O que vocês vão fazer? A análise desse desenho. Então, a partir desses pontos que eu trouxe para vocês hoje na nossa videoaula, vocês vão analisar os 4 desenhos. E vão fazer, para cada desenho, então, você faz os seus apontamentos. Pode até usar como referência, gente, esses esqueminhas aqui da Chamar, tá? Nível de maturidade cognitiva, indicador de afetividade, déficit motor, maturidade emocional, esquema corporal, e dá um parecerzinho. Depois, na nossa próxima aula, a gente vai tirar um momento no qual a gente vai trocar os desenhos em sala e vai pedir para um colega fazer análise para ver se ele tem a mesma percepção, tá? A mesma relação ali com o desenho. E aí a gente vai discutir um pouquinho, também vou levar uns desenhos para a gente ver, a gente vai trocar umas ideias sobre as possíveis representações e leituras do desenho, certo? Então é isso, minha gente. Por hoje, nós ficamos por aqui, né? Espero aí que tenha é, compartilhado pelo menos um pouquinho de conhecimento sobre o desenho com vocês. Gente, o desenho infantil, ele é um mundo gigante, né? Existem várias possibilidades, são vários autores que trabalham, né? Inclusive, eu vou mostrar os livros, estava esquecendo, tá? Para vocês. Então, alguns livros, né, que eu acho que são bacanas aí para a gente trabalhar com a questão do desenho. Primeiro, Jorge Visca, tá? Então, o primeiro vai ser o Jorge Visca, né? Então, aqui, ó, técnicas projetivas psicopedagógicas e pautas gráficas para interpretação. Esse aqui é a principal referência, tá, minha gente? Esse aqui a gente precisa mesmo dele. Para além dele, o diagnóstico, né, psicopedagógico da Leila Chamar, que eu já passei para vocês. Esse aqui da Nancy Rabelo, tá? Que é o desenho infantil. Esse aqui, gente, é um livro bastante interessante. Tá? É um livrinho bastante legal ele, eu gosto bastante dele. Inclusive, eu adquiri um aqui, eu comprei um, eu vou dar, a gente vai fazer um sorteio aí na sala de aula, tá? A gente vai ver uma forma de fazer um sorteio que eu vou dar um desse aqui para vocês. Para vocês não, né? Para uma pessoa só. É, Além disso, cadê? Aqui. Esse aqui é um livrinho também, né? Da Florence Meredier, o desenho infantil. Esse livrinho aqui, gente, ele é basiquinho. Mas ele traz de uma forma muito sintetizada, tá? A questão do desenho. Então, vale muito a pena ele. Nós temos esse aqui, né? Que, na verdade, é um compilado de vários, né? Que é o desenho infantil, formas de expressão cognitiva, criativa e emocional. Então, ele é um livro que tem vários autores ali, tá? Então, são vários textos. Ele é bastante interessante porque ele também ele é muito didático para nós. Então, é um livro que vale a pena. E tem o da Lowenfeld, né? Que é o desenvolvimento da capacidade criadora. Que aí ele vai trazer também para a gente, aqui tem o nome do autor, né? Que é Lowenfeld, tá?
Ele traz para a gente aqui um pouquinho sobre o grafismo infantil. Então, ele é de uma forma geral, ele vai mostrar como se desenvolve, né, essa questão do grafismo infantil, mas também dessa capacidade de criatividade, imaginação que a criança tem. Além de trazer possibilidades, então, de intervenção também com a criança, certo? Então, esses são os principais livros, né? E o do Luque, né, que é o desenho, chama Desenho Infantil, eu só tenho ele PDF, eu não tenho ele físico, porque é um livro caro, minha gente. Mas ele é um livro bastante interessante para a gente também pegar as bases do desenho infantil. Para quem tem, né, o ProEpre, não sei se vocês lembram do ProEpre, o ProEP, que é um programa lá da Unicamp, tem um livro do ProEP também que traz uma divisão, que é o Piaget que elabora, tá? A partir da elaboração do Piaget sobre o desenho infantil, que é legal também, que é interessante, que dá. Hoje as escolas públicas, pelo menos, é o que mais utiliza é o Piaget. Apesar de eles fazerem uma mistureba, às vezes, né? Com diversos autores, o mais utilizado hoje ainda é as características aí do Piaget, que aí em sala a gente vai discutir um pouquinho sobre ela, tá? Bom, então essas são as referências, esse é o nosso conteúdo aí dessa videoaula, espero ter contribuído para vocês, e a gente se vê então aí nossa próxima aula, tudo bem? Então, gente, um grande abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.